Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá no nosso compromisso de toda sexta-feira à noite. A gente está estudando um pouquinho da palavra de Deus. A palavra que nos alimenta, que nos vivifica, que nos mantém de pé. Então, eu convido a você a estar aprendendo e comigo aqui nos minutinhos da palavra de vida. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 15. Hoje, nós vamos estar falando sobre oração. E diz assim a palavra de Deus. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. E o que é a oração? A oração nada mais é do que falar com Deus, falar com o divino. E partindo desse pressuposto, a gente entende que fica estabelecido o relacionamento de Deus com o homem e do homem para com Deus. Nós, quando nos relacionamos com alguém, um amigo, ou nosso esposo, ou qualquer pessoa que a gente tem uma certa convivência, o que é mais saudável no relacionamento é a comunicação, é o falar o que está sentindo, falar o que está passando, falar determinadas coisas que, por exemplo, não gosta, né? E assim, num relacionamento, fica estabelecido que a pessoa, né, tá relacionando-se com a outra. E não é diferente com o nosso Deus. É até mais além. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, alguém que merece a nossa atenção, né? Quando a gente lembra, por exemplo, do plano de salvação de Deus para conosco, o que a gente pensa? Eu, você, nós nem merecíamos que o Senhor desse a parte dele, desse Jesus Cristo, né, em nosso lugar para nos salvar dos pecados, né? Mas, enfim, ele o fez e como prova disso é o amor eterno de Deus para conosco. Então, nada mais justo que nós, como sua criatura ou seu servo, seu adorador, tenha um relacionamento com o Pai, né? E esse relacionamento é através da gente conversar com ele, da gente contar para ele as nossas carências, é a gente falar com Deus sobre as nossas inquietações também, é também da gente agradecer ao que Deus tem feito por nós, né? E aí a gente pensa, né? A oração é justamente isso, é a gente falar todo o tempo com Deus e também perguntar a Ele, né, o que Ele tem para nós, né? Quando a gente se relaciona com Deus, a gente vê que tudo flui com mais rapidez. Por quê? Porque Deus, ele sabe da sua carência, ele sabe das suas necessidades, mas ele precisa do seu aval para agir e também ele precisa que você esteja atento, né, ao que ele vai falar. Como você vai estar atento ao que ele vai falar?
Através da oração. Você fala para ele sobre tudo que você expõe para ele todas as suas necessidades, e através de você aguardar a resposta dele para todas as suas inquietações, né? Assim você vai entender, através de ouvir ao Senhor, o que ele tem para você. Mas você precisa estar se relacionando com ele. Com o tempo de relacionamento, você vai entendendo determinadas formas de Deus falar com você, e você vai saber o que ele quer determinar para você e como ele vai te responder. Como ele vai falar o não, como ele vai falar o sim. E também como ele vai querer que você, como filho, como filha, se porte em determinadas situações. Ok? Então, falar com Deus, né, na verdade, é um privilégio. Por quê? Porque quando a gente entende, como eu já falei, o plano de salvação, e sabe que ele fez tudo por amor a mim e a você, você reconhece isso, você entende que não é por obrigação simplesmente que você fala com seu pai. É porque você ama também estar em relacionamento, tanto falando com Deus, quanto ouvindo ao Senhor. É muito importante isso, interessante para nós que somos cristãos, né? Por quê? Porque, na verdade, a oração é uma busca nossa para com Deus de forma valiosa. Por quê? Porque a gente sabe que mediante a nossa relação com o Senhor e a resposta dele para nós, para determinadas situações, a gente sabe que ele já nos garantiu a vitória, por exemplo, num caso que para nós é impossível, né? Através de estar em constante relacionamento com o Pai. Então a gente sabe que buscar ao Senhor nada mais é também, né, uma busca recompensadora. Ah, Gilmara, por quê? Porque sempre ele vai te dar o que você quer? Não, não é isso. Porque quando você expõe para Deus as coisas mais íntimas do seu coração, é a mesma coisa que eu como mãe, você como mãe, ou o homem como pai, ouvir o filho falando. E se estiver dentro das suas posses e for o melhor para o seu filho, ele atende. É a mesma coisa Deus para conosco. Dessa mesma forma, ele ouve a nossa oração, ele tem o poder do futuro, do amanhã, então ele sabe se vai ser bom para você, ele sabe se aquilo está dentro do plano dele para você, e aí ele te concede a vitória, né? Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor já venceu por nós todas as batalhas, a gente sabe disso. Por quê? Porque ele, sem ter pecado nenhum, né? Ele entregou o seu Filho único, né? E ali ele venceu a morte. Então, é uma promessa, né? Fica entendido para nós cristãos também que tudo, né, que nós passamos, independente de Deus responder sim ou não, nós vamos estar vencendo. Por quê? Porque se ele respondeu o não, por exemplo, na nossa oração, a gente sabe, né, que o não de Deus é a melhor resposta para nós, tanto naquele momento quanto para o futuro também. A gente pode ficar um pouco triste com algumas situações, porque nós lançamos o nosso coração expectativas, achando que aquilo que a gente quer é o melhor. Mas ele, como pai, sabe se será o melhor ou não para nós, né? Então é muito importante a gente saber que a oração nada mais é do que falar com o teu pai. Você já falou com o seu pai hoje? Se você não falou com o seu pai hoje, não é tarde para você falar com Deus. Chegue até ele, exponha os seus medos,
as suas limitações, as suas inquietações. Também agradeça pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento, por tudo que também Ele tem te concedido, né? E você verá que esse relacionamento que você vai ter com o Pai a partir de hoje, a partir de agora, vai fazer uma diferença enorme na tua vida. Porque Deus, Ele é um Deus que nos ama. Ele quer que nós fiquemos pertinho dele. A gente que se afasta do Senhor por algum tempo ou por alguma circunstância, mas Deus, Ele nunca se afasta de nós. E a oração nada mais é do que essa proximidade com o Pai. Então, nessa noite, através desses minutinhos da Palavra de Vida, eu vim motivar você e lembrar a você, para você falar com seu Pai. Porque eu tenho certeza que depois que você falar com Ele, você vai ver que tudo na sua vida vai fluir da melhor maneira. Porque Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Ele é um Pai fiel que, na verdade, Ele não deixa nada a desejar. Por quê? Porque a gente tá criando expectativa em alguém que pode solucionar todos os nossos problemas, que pode falar tudo o quanto é o melhor para nós, né? Se nós levarmos o sim de Deus, amém, será muito bem-vindo. Mas se nós levarmos um não também de Deus, não se esqueça que Ele tem a onisciência. Então, Ele sabe o que vai ser melhor para mim e para você. Então, nessa noite, eu quero falar para você. Fale com o seu Pai. Se exponha para Ele. E você vai ver que tudo na sua vida vai fluir como nunca fluiu. Porque Ele, com seu Espírito Santo, está aí pertinho de mim e de você. Esperando só que você o agradeça, o ame, fale com Ele e também peça, porque Ele é um Pai que também quer abençoar os seus filhos de qualquer forma, né? Não sei se é com a saúde, não sei se é com uma porta de emprego, mas Ele sabe e Ele só quer ouvir de você: Pai, filho, trabalha, Pai. Trabalha, Pai, naquela situação. E nós, como filho, sendo grato e nos relacionando com Deus. Então, não esquece disso não. Fale com o Senhor. Amém? Que essa palavra possa ter te abençoado. E se você puder também, compartilhe com alguém que está necessitando de ouvir algo da parte de Deus. Porque minutinhos da palavra de vida é uma palavra, que é a palavra do Senhor, que pode salvar uma vida. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus.